Pessoal, tudo bem? Como é que passaram a semana? Tudo jóia, né? Fizeram os exercícios lá na plataforma? Das paisagens, uma delícia, né, gente? Pintar, desenhar. Eu adoro, sempre gostei bastante. E faz parte da vida, né? A gente se expressar através dessa importante linguagem aí que é a arte. Hoje, porém, nós vamos mudar, né? Nós vamos falar de uma outra linguagem da arte, que é o som, a música, né? Está relacionado com a música. Vamos falar do som. Porque nós, assim, nós fomos parar para pensar, nós estamos rodeados de sons os mais variados possíveis. Por exemplo, o som da voz humana, que é o primeiro som, né? Quando a gente aprende a falar e soltar os primeiros balbúcios. Depois eu tenho os sons da natureza, né? Os pássaros cantando, o barulho do vento. Eu tenho os sons dos instrumentos musicais, eu tenho ruídos da rua. Então, por exemplo, se eu parar para ouvir o silêncio absoluto, eu vou perceber que lá no fundinho sempre tem um som, né? Porque o nosso órgão de audição aqui, de percepção, ele é um órgão, o ouvido ele é aberto. Eu só não ouço quando eu fecho o ouvido, né? Mas, por exemplo, enquanto eu estou dormindo, ele continua aberto. Então, é um órgão muito sensível, assim, que ele influencia, assim, direto na vida da gente, né? Por exemplo, se ouve um som muito alto, ele vibra aqui no nosso peito, na caixa torácica. Ou então, se você ouve um som mais tranquilo, ele também deixa a gente mais calmo. Então, esse é o mundo dos sons que nós vamos ver um pouquinho hoje. Então, todos os sons, eles têm uma classificação, né, que a gente chama de propriedades do som. Então, por exemplo, a primeira propriedade do som está relacionada à altura. Então, o que eu tenho na altura? Eu tenho sons agudos e graves. Som agudo é um som fininho e o som grave é um som grosso. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, ó, de um som grave, ó. E um som agudo. Agudo. Grave. Agudo. Então, o agudo é aquele som mais fininho, né? Tá? E eu também posso ter sons médios, tá? Mas nós vamos falar só assim, grave e agudo, quanto à altura. Depois, quanto à intensidade, ele pode ser forte ou fraco. Por exemplo, quando você entra numa igreja, você tem que falar baixinho, então é um som fraco. Agora, se você estiver num show de rock e quiser falar com quem está do seu lado, você tem que falar alto, senão a pessoa não ouve. Então, aqui, ó, vou dar o exemplo de um som suave, né, fraco e forte, que é com relação à intensidade. Fraco, forte. Nossa, que forte. Fraco, suave, forte. Então, essa é a propriedade intensidade. Altura e intensidade. A outra propriedade é a duração. Com relação à duração, o som ele pode ser curto ou longo. Vamos lá, vamos dar um exemplo de curto ou longo. Longo. Curto. Longo. Curto. Tá? Então, é de quando ele começa para quando ele acaba. É importante essa propriedade, porque o ritmo se forma assim, né? O som começa e acaba, você tem um espaço, aí começa e acaba de novo, é desse jeito que a gente forma o ritmo. É uma propriedade importante também na hora de você fazer uma composição, ter ritmo, né? Para cantar, para tocar um instrumento, o ritmo é importantíssimo. E a outra propriedade que eu tenho, né? A última propriedade, porque assim, ó, por mais que os sons sejam parecidos, sejam graves ou agudos, fortes ou fracos, longos ou curtos, uma coisa eles diferem, que é o timbre. O que é o timbre? É de onde vem o som. Por exemplo, eu sei que é o Dudu que está falando e não o João Marcelo, por causa do timbre da voz. Eu sei que é o Enzo e não o Dudu, por causa do timbre da voz. Eu sei que é a Malu que está falando e não
a Lorena, por exemplo, por causa do timbre da voz. Então, o timbre é o que diferencia os sons dos outros. Então, por exemplo, eu tenho milhares de timbres diferentes nos instrumentos musicais, né? Por isso que eles falam que o timbre é a cor do som, porque eu não tenho muitas cores e muitos timbres. Então, aqui ele fala que o timbre é a cor do som ou também é a voz do som, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma viola, ó. Eu sei que é uma viola que está tocando e não uma flauta, ou melhor, isso aqui não é uma flauta, isso aqui é um tímpano, ó. Vou pegar aqui. É difícil embocar aqui, viu? Peraí. Então, por exemplo, eu sei que é uma viola e não uma flauta por causa do timbre. Então, é a voz do som, é a cor do som, são cores diferentes, tá? Então, isso aí é o que a gente viu aonde aqui, ó, na prancha número 16, tá? Tá falando, então, das propriedades do som. E também o que eu já vou acrescentar aqui para vocês é que o som, ele parte de uma fonte sonora. Um instrumento musical é uma fonte sonora. Agora, por exemplo, se eu bater aqui, ó, e fizer um barulho, isso também é uma fonte sonora, né? É uma coisa que produz som. Eu toco em algum lugar e assim, dessa maneira, eu produzo um som, é uma fonte sonora. Agora vamos passar para a próxima prancha, 17, porque aqui na 16 ele tem um exercício que nós vamos fazer só quando a gente voltar para a escola, tá bom? E logo a gente volta, se Deus quiser. Vamos ver, né, gente? Tomara, né? Que acabe logo essa pandemia. Então tá. Prancha, então, 17. Como é que ele chama aqui, ó? Ele fala sopros, cordas e percussão. Porque, assim, os instrumentos musicais, eles não são exatamente como eles são hoje. Por exemplo, uma viola, né? É um instrumento muito antigo, um instrumento de origem portuguesa. Será que quando eles inventaram a viola era desse jeito aqui? Perfeita desse jeito? Não era. As mais antigas violas que a gente tem são violas de coxo, que eles pegavam assim um toco de uma árvore, depois esticavam uma pele ou faziam uma madeira com buraco, né? Mais de madeira, né? A pele não, a pele é outra classe de instrumentos. Então, os instrumentos, eles também passaram por uma evolução. Então, aqui eu tenho um instrumento que é um primor hoje, ó. Uma viola caipira, tá? Na sua forma mais bem acabada. Assim é com os outros instrumentos. Então, por exemplo, à medida que os instrumentos foram evoluindo e foram sendo formadas as orquestras, eles precisaram fazer uma classificação desses instrumentos. Por quê? Para agrupar. Por exemplo, eu coloco tais instrumentos com timbre parecido aqui na direita, outros instrumentos eu vou pôr aqui na esquerda, os que têm um timbre mais grosso eu vou pôr lá atrás, né? Mais grave, quer dizer, eu vou colocar lá no fundo. Então, como que são feitas essas classificações aí do timbre dos instrumentos? Eles são divididos, por exemplo, nos instrumentos de corda. A viola, por exemplo, é um instrumento de corda, ó. Depois eu tenho os instrumentos de sopro. O pífano. Esse aqui é um pífano, ó. Deixa eu tentar pegar de novo, é difícil. É um instrumento de sopro. Depois eu tenho os instrumentos de percussão e impacto. Eu tenho um aqui, ó. Deixa eu tirar minha viola. Percussão com impacto. Ó, eu tenho um tamborzinho aqui, ó, de crioula, ó. Então, geralmente, são instrumentos que são revestidos com uma pele, né? Esse aqui é bem primitivo, estão vendo? É um bambu, ó, que tem uma pele de animal. Depois aqui
nesses pontos aqui, você afina ele, né? Dá para você afinar. Esse tipo de instrumento aqui, os tímpanos, eles têm afinação, viu, gente? Na orquestra a gente pensa que não, né? Mas tem, você tem que manter a pele esticadinha, colocar no fogo para a pele também. Então, esses aqui são os de percussão e impacto. E depois eu tenho os de percussão e fricção ou ou de raspagem. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele é um instrumento de percussão, mas com raspagem, que é um reco-reco, tá vendo, ó? Também feito de bambu, ó. E eu também tenho os instrumentos de percussão de fricção. Fricção ou raspagem. Não, não é. É de agitação. Então, ó, fricção de raspagem. Parece sapo, né? E de agitação, ó. E tenho também os bambu aqui, ó. Que é o meu preferido, ó. Tem um som o quê? Mais grave e mais agudo, ó. Agudo é o fininho. O grave, tá? Então, eu tenho essa divisão aí dos instrumentos musicais. E é importante a gente conhecer, por quê? Porque dessa maneira, quando a gente for estudar lá a orquestra sinfônica, vocês já vão ter esse conhecimento prévio aqui das propriedades do som, né? Vamos recordar então, ó, timbre, que é a voz do som. Altura, grave e agudo, fino ou grosso. Intensidade, fraco ou forte. E duração, curto ou longo. Então, são 4 propriedades que a gente tem aí no som. Depois aqui, ó, na prancha 17, tem um exercício que vocês vão fazer de memória. Vocês vão tentar. Depois, se vocês não conseguirem, vocês pesquisam na internet lá, instrumentos de cordas. Aí vocês colocam, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir preencher esse quadro aí sem mesmo precisar fazer uma pesquisa. Então, eu tenho lá, ó, cordas, vocês colocam lá o instrumento que vocês conhecem. Aí, sopro. Coloca lá que tipo de instrumento de sopro que você conhece, que precisa, né, assoprar. Depois tem os de percussão de agitação. Quais vocês conhecem? Que você agita. Que eu dei o exemplo aqui para vocês, ó. Agitação. E fricção ou raspamento, ó. Que outros vocês conhecem, né, de fricção, tá? Cordas, sopro, impacto. Tava esquecendo do impacto. Tem um impacto aqui também, ó. Isso aqui é impacto, ó. Percussão de impacto. Então, a percussão tem 3. Percussão de impacto, percussão de fricção e de agitação. Nossa, percussão é importantíssima, né, gente? Tá? Então, eu também vou colocar perguntinhas na plataforma para vocês, tá? E então, a tarefa dessa semana é essa, vocês fazerem, preencher esse quadro aqui na prancha, número 17, tá bom? Dessa maneira, eu já vou encerrando e desejo uma ótima semana para vocês e a gente se vê na nossa live, tá bom? Hoje à tarde, daqui a pouco. Tchau, tchau, meus queridos, um beijo.